O sol se punha sobre o horizonte de Goiânia, pintando o céu com tons de laranja e vermelho que Leonardo tanto apreciava. Após um dia exaustivo de ensaios para sua próxima turnê, o cantor sertanejo dirigia seu carro pela Avenida Goiás, ansioso para chegar em sua fazenda nos arredores da cidade. O trânsito estava mais lento que o normal devido a uma obra na pista, o que fez com que ele optasse por um caminho alternativo através de um bairro mais simples da periferia. O rádio tocava baixinho uma de suas músicas antigas, enquanto Leonardo tamborilava os dedos no volante, pensando na agenda de shows que o aguardava nas próximas semanas. Aos 61 anos, continuava com a mesma paixão pela música que o impulsionara desde o início da carreira com o irmão Leandro, embora o corpo já começasse a sentir o peso das longas viagens e apresentações. Foi quando, ao parar em um semáforo, seus olhos captaram uma cena incomum no banco de uma praça mal iluminada. Um menino, que não aparentava ter mais de 12 anos, estava sentado, visivelmente exausto, com 2 bebês adormecidos em seu colo. O garoto lutava contra o sono, balançando a cabeça a cada poucos segundos, mas sempre voltando a atenção para as crianças em seus braços. Leonardo sentiu algo apertar em seu peito. A imagem daquele menino cuidando dos bebês àquela hora da noite o incomodou profundamente. Sem pensar 2 vezes, estacionou o carro na primeira vaga que encontrou e caminhou em direção à praça. "Boa noite, meu jovem", disse Leonardo, aproximando-se cautelosamente para não assustar o garoto. "Está tudo bem com você e esses pequenos?" O menino, assustado pela aproximação repentina, apertou os bebês contra o peito instintivamente. Seus olhos escuros, marcados por olheiras profundas, encararam Leonardo com uma mistura de medo e desconfiança. "Tá tudo bem, senhor", respondeu com voz trêmula. "Só estou esperando minha mãe voltar do trabalho." Leonardo observou melhor a situação. O menino vestia uma camiseta desbotada, shorts jeans e chinelos gastos. Os bebês, que pareciam ser gêmeos e não tinham mais de 6 meses, estavam embrulhados em cobertores finos, apesar da noite fresca de outono. "Como é seu nome?", perguntou Leonardo, sentando-se a uma distância respeitosa no banco. "Miguel", respondeu o garoto, ainda desconfiado, mas reconhecendo aos poucos a figura famosa diante dele. "O senhor é o Leonardo, né? O cantor?" Leonardo sorriu, assentindo. "Sim, sou eu mesmo. E quem são esses pequeninos aí?" "São meus irmãos, Sofia e Samuel", explicou Miguel, ajeitando os bebês nos braços. "Minha mãe trabalha como faxineira em um prédio comercial aqui perto. Ela normalmente volta às 8, mas hoje avisou que ia demorar mais." "E por que vocês estão aqui na praça, Miguel? Não tem casa para esperar?" O menino baixou o olhar, e Leonardo percebeu que havia tocado em um ponto sensível. "Fomos despejados semana passada", confessou Miguel, com a voz embargada. "O aluguel atrasou muito depois que meu pai foi embora. Minha mãe disse que conseguiu um lugar novo, mas só podemos entrar amanhã. Hoje a gente ia dormir na casa de uma amiga dela, mas a amiga cancelou de última hora." Leonardo sentiu um nó na garganta. O contraste entre sua vida confortável e a realidade daquela família o atingiu como um soco no estômago. Lembrou-se de sua própria infância simples em Goianápolis, das dificuldades que enfrentou antes da fama e de como a solidariedade de algumas pessoas tinha sido fundamental em momentos críticos. "Vocês já jantaram?", perguntou, tentando manter a voz firme. Miguel balançou a cabeça negativamente. "Aguardei o lanche que a escola deu para os bebês tomarem mais tarde, mas acabou não dando porque eles dormiram." Nesse momento, um dos bebês começou a choramingar, acordando com fome. Miguel tentou acalmá-lo, balançando-o suavemente, mas o choro logo se intensificou, acordando também o outro bebê. "Olha, Miguel", disse Leonardo, levantando-se, "não posso deixar vocês aqui. Que tal irmos até aquele restaurante ali na esquina? Vocês podem jantar enquanto esperamos sua mãe. O que acha?" O menino hesitou, o medo e a desconfiança ainda presentes em seu olhar.
Não precisa ter medo, garantiu Leonardo. Podemos ligar para sua mãe do meu celular, avisar onde vocês estão. O que me diz? Depois de alguns instantes de reflexão, com os bebês chorando cada vez mais alto, Miguel finalmente concordou com um aceno tímido. Leonardo ajudou-o a se levantar, pegando um dos bebês em seus braços experientes de pai e avô. Enquanto caminhavam em direção ao restaurante simples da esquina, Leonardo não conseguia parar de pensar em como o destino o havia colocado naquele caminho alternativo justamente naquela noite. Algo lhe dizia que aquele encontro inesperado mudaria não apenas a vida daquela família, mas também a sua própria. O restaurante Sabor de Minas era um estabelecimento familiar, com mesas de fórmica e cadeiras de plástico, mas limpo e acolhedor. Quando Leonardo entrou com Miguel e os bebês, poucos clientes ainda ocupavam o local, e a maioria reconheceu imediatamente o famoso cantor sertanejo. Dona Ivone, a proprietária de seus 50 e poucos anos, veio pessoalmente recebê-los, tentando disfarçar a surpresa ao ver Leonardo com 3 crianças. "Boa noite. Em que posso ajudá-los?" perguntou ela, conduzindo-os a uma mesa mais reservada nos fundos, percebendo instintivamente que algo especial acontecia ali. "Boa noite, senhora. Precisamos de um lugar confortável para esses pequenos", respondeu Leonardo, "e também algo para alimentá-los. O que você tem que seja adequado para bebês desse tamanho?" Enquanto Dona Ivone providenciava cadeiras altas para os gêmeos e sugeria opções de alimentos, Leonardo entregou seu celular a Miguel para que ele ligasse para a mãe. O menino discou com dedos trêmulos, explicando a situação após alguns toques de espera. "Ela disse que vai vir para cá assim que terminar o serviço", informou Miguel, devolvendo o aparelho. Ficou preocupada, mas eu falei que estava tudo bem. Leonardo assentiu, percebendo o alívio no rosto do garoto. Dona Ivone logo retornou com um caldo de legumes para os bebês e sugeriu arroz, feijão, bife e salada para Miguel e Leonardo. O menino comia com voracidade controlada, tentando não demonstrar o quanto estava faminto, enquanto o cantor o ajudava a alimentar os gêmeos alternadamente. "Dade, você cuida muito bem dos seus irmãos", comentou Leonardo, impressionado com a habilidade do garoto. Miguel deu de ombros, como se aquilo não fosse nada de especial. "Cuido deles desde que nasceram. Minha mãe precisava trabalhar, não tínhamos dinheiro para creche. E a escola? Você consegue estudar? Vou de manhã, enquanto minha mãe fica com eles antes do trabalho. Depois, fico com os bebês até ela voltar", explicou, limpando a boca de Sofia com uma delicadeza surpreendente para um menino de sua idade. Leonardo sentiu novamente aquele aperto no peito. Ali estava uma criança assumindo responsabilidades de adulto, sacrificando sua própria infância por necessidade. "Sua mãe trabalha em quantos lugares?" perguntou, tentando entender melhor a situação daquela família. "3", respondeu Miguel, enquanto ajeitava Samuel na cadeira alta. De manhã ela faz faxina em casas. À tarde e início da noite, limpa escritórios no centro. E nos fins de semana, às vezes, trabalha de garçonete em eventos. E seu pai? Você mencionou que ele foi embora." O rosto de Miguel endureceu e seus olhos se fixaram no prato. "Ele sumiu quando soube que minha mãe estava grávida de gêmeos. Disse que já era difícil sustentar nós dois, que não ia dar conta de mais 2 bocas." Leonardo respirou fundo, controlando a indignação que sentia. Em sua carreira, havia conhecido inúmeras histórias de superação e dificuldade, mas sempre se comovia especialmente com o abandono familiar, talvez por valorizar tanto seus próprios laços. "Sabe, Miguel", começou, após um momento de silêncio, "também venho de uma família simples. Quando eu e meu irmão Leandro começamos, passamos por muitas dificuldades. Dormimos em rodoviárias, comemos o que dava, mas nunca perdemos a esperança." Miguel levantou os olhos, genuinamente interessado. "É verdade que vocês vendiam queijo na feira antes de serem famosos?" Leonardo sorriu,
surpreendido pela informação que o garoto tinha. Sim, vendíamos queijo, éramos caminhoneiros, fizemos muitos bicos. A vida não foi fácil, mas cada dificuldade nos ensinou algo importante. Enquanto conversavam, Leonardo percebeu que Miguel alternava entre momentos de descontração, típicos de sua idade, e uma postura protetora e madura ao cuidar dos irmãos. Era como se ele transitasse entre dois mundos, o da infância que lhe foi parcialmente roubada e o da responsabilidade precoce que a vida lhe impôs. Após terminarem a refeição, Dona Ivone trouxe sobremesas por conta da casa, pudim de leite para Leonardo e Miguel e papinha de banana para os bebês. Miguel devolveu um sorriso genuíno pela primeira vez naquela noite, revelando um garoto que, apesar de tudo, ainda conseguia encontrar pequenas alegrias. Obrigado, dona, agradeceu ele, com a educação de quem foi bem criado apesar das adversidades. Enquanto saboreavam a sobremesa, a porta do restaurante se abriu e uma mulher entrou apressada, com o semblante preocupado e exausto. Vestia um uniforme de limpeza cinza, carregava uma bolsa grande e desgastada, e seus cabelos estavam presos em um coque mal feito. Apesar do cansaço evidente, seus olhos percorreram o ambiente com a urgência de quem procura o bem mais precioso. "Mãe!" exclamou Miguel, levantando-se de imediato. A mulher correu até a mesa, abraçando o filho com força antes de verificar os bebês. "Miguel, meu Deus, fiquei tão preocupada. Vocês estão bem? Os bebês comeram?" "Estamos todos bem, mãe. O senhor Leonardo nos ajudou." Só então ela pareceu notar verdadeiramente a presença do cantor. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento e surpresa. "Boa noite, minha senhora," cumprimentou Leonardo, levantando-se respeitosamente. "Sou Leonardo. Encontrei seus filhos na praça e achei que ficariam mais confortáveis aqui enquanto esperavam a senhora." "Meu nome é Renata," respondeu ela, visivelmente constrangida. "Eu não sei nem como agradecer ou como explicar. Deve estar pensando o pior de mim, deixando meus filhos assim." Leonardo fez um gesto para que ela se sentasse. "Não estou julgando ninguém, Renata. Miguel me contou um pouco da situação de vocês. Por favor, sente-se e coma algo." "A senhora parece exausta." Renata hesitou, dividida entre o constrangimento e a fome que sentia após horas de trabalho pesado. Finalmente, cedeu ao pedido e sentou-se, aceitando o prato que Dona Ivone prontamente trouxe. Enquanto ela comia, Leonardo observava a interação da pequena família. Mesmo cansada, Renata checava constantemente os bebês, ajeitava a roupa de Miguel, perguntava sobre seu dia. Era evidente o amor que unia aquelas 4 pessoas, assim como a luta diária pela sobrevivência. "Renata", disse Leonardo, quando ela terminou de comer, "Miguel me contou que vocês foram despejados e que só amanhã conseguirão entrar no novo lugar. Onde pretendem passar esta noite?" A mulher baixou os olhos, a vergonha evidente em seu rosto. "Eu ia pedir para ficarmos aqui na praça mesmo. Talvez em algum banco coberto por causa da cerração da madrugada. Amanhã cedo, às 7, posso pegar a chave do quartinho que aluguei nos fundos de uma casa." Leonardo sentiu o coração apertar novamente. A dignidade daquela mulher, que mesmo em situação tão precária mantinha a família unida e os filhos cuidados, o tocou profundamente. "Não posso permitir isso", declarou com firmeza. "Tenho uma pousada aqui perto de um amigo meu. Vou levá-los para passar a noite lá, com todo o conforto que precisam. Amanhã, se me permitir, gostaria de conhecer esse novo lar de vocês e ver como posso ajudar." Renata começou a protestar, o orgulho lutando contra a necessidade. "Senhor Leonardo, já fez demais. Não podemos aceitar mais. Por favor, Renata", interrompeu ele gentilmente. "Considere isso não como caridade, mas como uma mão estendida de alguém que também já precisou de ajuda um dia. Às vezes, a vida nos coloca em caminhos inesperados, justamente para que possamos fazer a diferença na vida de alguém."
Enquanto Miguel observava a cena com olhos esperançosos e os bebês dormiam pacificamente após a refeição, Renata finalmente cedeu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto cansado. Leonardo entendeu que aquelas lágrimas carregavam não apenas gratidão, mas o peso de inúmeras noites de preocupação, medo e luta solitária. Ao sair do restaurante, após Leonardo insistir em pagar a conta, apesar dos protestos de Dona Ivone, a pequena família seguiu para a pousada indicada pelo cantor. O céu de Goiânia agora estava completamente escuro, mas para aquelas 4 pessoas, uma pequena luz de esperança começava a brilhar no horizonte. A pousada, Recanto dos Ipês, ficava a poucos quilômetros do centro de Goiânia, um estabelecimento modesto, mas bem cuidado, com jardins floridos e quartos aconchegantes. Quando Leonardo chegou com Renata e as crianças, já passava das 11 da noite. O proprietário, seu Antônio, um senhor de cabelos grisalhos que conhecia Leonardo há anos, veio pessoalmente recebê-los, sem fazer perguntas sobre a inusitada companhia do cantor. "Preciso de um quarto confortável para esta família, Antônio", pediu Leonardo, "com berços para os bebês, se possível." "Claro, meu amigo", respondeu o homem, conduzindo-os a uma suíte familiar no térreo. "Temos tudo o que precisam aqui." O quarto era simples, mas limpo e acolhedor, com uma cama de casal, uma de solteiro, e 2 berços que seu Antônio rapidamente providenciou. Havia também um pequeno banheiro com chuveiro quente, luxo que Renata e Miguel não desfrutavam há dias. "Amanhã, o café da manhã é servido a partir das 6, informou seu Antônio. "Fiquem à vontade." Quando ficaram sozinhos no quarto, Renata finalmente desabou em lágrimas contidas, sentada na beirada da cama. Miguel, após acomodar os bebês nos berços, sentou-se ao lado da mãe, abraçando-a com força. "Vai ficar tudo bem, mãe", sussurrou o menino. "O senhor Leonardo é gente boa mesmo, igual a gente vê na televisão." Leonardo, observando a cena da porta, sentiu-se como um intruso naquele momento íntimo. "Vou deixá-los descansar agora", disse suavemente. "Amanhã volto para buscá-los às 7, para irmos ver o novo lugar de vocês. Está bem assim?" Renata enxugou as lágrimas e levantou-se. "Senhor Leonardo, nunca vou poder agradecer o suficiente." "Não precisa agradecer", interrompeu ele gentilmente. "Apenas descanse. Vocês parecem precisar muito disso." Antes de sair, Leonardo ainda notou o olhar de Miguel, um misto de gratidão e admiração que o fez lembrar de si mesmo na infância, quando sonhava com dias melhores. Na manhã seguinte, pontualmente às 7 horas, Leonardo retornou à pousada. Havia dormido pouco, refletindo sobre o encontro da noite anterior e tomando algumas decisões importantes. Encontrou a família já tomada café, os bebês no colo de Renata, que parecia renovada após uma noite de sono adequado. "Bom dia", cumprimentou ele, sorrindo ao ver Miguel devorando um pão com manteiga. "Dormiu bem, campeão?" O menino assentiu entusiasticamente. "Melhor noite em semanas, tio Leonardo." O tratamento mais familiar não passou despercebido pelo cantor, que sorriu satisfeito. No caminho para o endereço indicado por Renata, Leonardo dirigia em silêncio, observando ocasionalmente pelo retrovisor as crianças no banco traseiro. Miguel brincava com os bebês, fazendo caretas que os faziam sorrir, revelando o lado infantil que ainda existia nele, apesar de todas as responsabilidades. O quartinho mencionado por Renata ficava nos fundos de uma casa simples, no bairro Jardim Novo Mundo, na periferia de Goiânia. A proprietária, uma senhora idosa chamada Dona Cleide, esperava na calçada com uma expressão curiosa, que se transformou em absoluto espanto ao ver Leonardo saindo do carro. "Meu Deus do céu, é o Leonardo mesmo!" exclamou ela, levando as mãos ao rosto. "Bom dia, senhora", cumprimentou ele educadamente. "Viemos ver o quarto que a Renata alugou." Ainda atordoada com a presença da celebridade, Dona Cleide os conduziu por uma passagem lateral até os fundos da casa, onde havia uma construção de 2 cômodos, um quarto pequeno
e um banheiro. Ao entrar no local, Leonardo sentiu o coração apertar. O espaço era minúsculo, com paredes descascadas e manchas de umidade. Uma única janela pequena fornecia pouca ventilação, e o cheiro de mofo era perceptível. Não havia fogão ou geladeira, apenas um espaço onde Renata provavelmente colocaria um fogareiro. O banheiro tinha apenas o básico: um chuveiro, uma pia e um vaso sanitário, todos em estado precário de conservação. "É tudo que consegui com o que tenho", explicou Renata em voz baixa, percebendo o olhar de Leonardo. "São R$ 350 por mês, incluindo água e luz. É o que cabe no meu orçamento agora." Miguel colocou os bebês no chão sobre uma manta que tirara da mochila e começou a explorar o pequeno espaço, tentando parecer animado. "Olha, mãe, dá para colocar nosso colchão aqui no canto e os bebês podem ficar nesse outro lado." A dignidade com que aquela família encarava a situação comoveu Leonardo profundamente. Não havia queixas ou lamentações, apenas a aceitação realista de sua condição e a busca constante por seguir em frente. "Renata", chamou Leonardo, após alguns instantes de reflexão. "Gostaria de conversar com você lá fora, pode ser?" Enquanto Miguel ficava com os bebês, Leonardo e Renata caminharam até o pequeno quintal dos fundos. O cantor respirou fundo antes de falar. "Não posso deixar vocês ficarem aqui", declarou com firmeza. "Este lugar não é adequado para crianças, especialmente para bebês." Renata baixou os olhos envergonhada. "Eu sei que não é ideal, mas é o que posso pagar agora. Em alguns meses, quando conseguir juntar um pouco mais, tenho uma proposta para você", interrompeu Leonardo gentilmente. "Possuo uma casa pequena aqui em Goiânia que está vazia. Usei por um tempo quando vinha para shows e não queria ficar em hotel, mas agora quase não a utilizo. Gostaria que você e seus filhos morassem lá." Os olhos de Renata se arregalaram em choque. "Mas, senhor Leonardo, não podemos aceitar algo assim. É demais. Nós mal nos conhecemos." "Não estou dando a casa para vocês", esclareceu ele. "Estou oferecendo para que morem lá sem custo por um ano. Nesse período, você poderá economizar o dinheiro do aluguel e organizar melhor sua vida. Depois, podemos conversar sobre um aluguel simbólico, se você preferir." Renata parecia sem palavras, alternando entre a surpresa e a desconfiança natural de quem já enfrentou muitas decepções na vida. "Por que está fazendo isso por nós?" perguntou finalmente, a voz quase um sussurro. Leonardo olhou para o céu azul de Goiânia antes de responder. "Sabe, Renata, durante minha carreira, conheci muita gente e vi muitas histórias. Algumas pessoas me ajudaram quando eu mais precisei, sem pedir nada em troca. Acredito que a vida nos coloca em determinados caminhos por uma razão." Ele fez uma pausa, olhando para Miguel através da janela do quartinho, que brincava com os bebês no chão. "Quando vi seu filho ontem à noite, cuidando dos bebês com tanto amor e responsabilidade, algo dentro de mim se partiu e se recompôs ao mesmo tempo. Vi nele a mesma determinação que tinha na sua idade, a mesma vontade de proteger a família a qualquer custo. Mas também vi uma criança que está perdendo sua infância por necessidade." Renata não conseguiu conter as lágrimas que escorriam silenciosamente por seu rosto. "Miguel é um menino extraordinário", continuou Leonardo. "Ele merece a chance de ser criança também, de estudar sem preocupações, de sonhar. E você merece a oportunidade de trabalhar sem o peso constante do desespero. Os gêmeos merecem crescer em um lugar seguro e saudável." "Tenho medo de aceitar e depois o senhor mudar de ideia", confessou Renata, verbalizando seu maior temor. "Já confiei em pessoas antes e..." "Entendo sua desconfiança", respondeu Leonardo. "Por isso, vamos fazer tudo documentado. Um contrato de comodato, registrado em cartório. Assim você terá segurança jurídica." Dona Cleide, que observava a conversa à distância, aproximou-se timidamente. "Desculpe interromper", disse ela, "mas se a Renata vai para um lugar melhor, fico feliz por ela e pelas crianças. Devolvo o adiantamento que ela me deu.
Sem problemas. Leonardo agradeceu com um aceno e voltou-se para Renata. E então, o que me diz? Após alguns momentos de silêncio, Renata finalmente assentiu, incapaz de falar devido à emoção. Leonardo sorriu, sentindo que aquela decisão era um marco não apenas na vida daquela família, mas também na sua própria. Naquela mesma tarde, depois de resolverem as questões com Dona Cleide e recolherem os poucos pertences que Renata havia guardado na casa de uma amiga, eles seguiram para a casa oferecida por Leonardo. Localizada em um bairro tranquilo na zona sul de Goiânia, era uma construção simples, mas aconchegante, com 3 quartos, sala, cozinha equipada e um pequeno quintal. Quando Miguel entrou correndo para explorar o que seria seu novo lar, seu rosto iluminado pela alegria infantil que há tanto tempo não demonstrava, Leonardo soube que havia tomado a decisão certa. Observando Renata colocar os gêmeos no tapete da sala espaçosa, visivelmente emocionada com a mudança em suas vidas, ele sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Aquela família havia tocado seu coração de uma maneira que nem ele mesmo conseguia explicar completamente. Talvez fosse o reflexo de sua própria história, ou talvez simplesmente o chamado de sua humanidade diante do sofrimento alheio. De qualquer forma, Leonardo sabia que aquele não seria apenas um gesto isolado de caridade, mas o início de uma conexão que mudaria para sempre a trajetória de todos os envolvidos. 6 meses se passaram desde aquela noite em que Leonardo encontrou Miguel e os bebês na praça. O outono havia dado lugar ao inverno, e agora a primavera começava a colorir Goiânia novamente. A vida da família de Renata havia se transformado significativamente nesse período, assim como a relação deles com o cantor sertanejo. Na casa, que agora chamavam de lar, as mudanças eram visíveis. O quintal, antes simples, agora exibia um pequeno jardim cuidado por Miguel, que descobrira o prazer de cultivar plantas. Os quartos, inicialmente com mobília básica, ganharam personalidade. O de Renata com cortinas azuis, que ela mesma costurara. O de Miguel, decorado com pôsteres de times de futebol e alguns livros numa estante simples. E o dos gêmeos, agora com quase 1 ano, colorido e alegre, com berços adequados e brinquedos educativos. Leonardo havia se tornado uma presença constante na vida deles. Sempre que estava em Goiânia, entre shows e compromissos, fazia questão de visitar a família, muitas vezes levando pequenos presentes ou simplesmente passando tempo com eles. Miguel, especialmente, havia desenvolvido uma forte ligação com o cantor, que se tornara uma espécie de mentor e figura paterna para o menino. Naquela tarde de sábado, Leonardo chegou para um almoço que havia prometido a Miguel na semana anterior. Trazia consigo um violão e uma surpresa especial. Renata o recebeu na porta, com um sorriso que agora surgia com muito mais facilidade. "Entre, Leonardo", convidou ela, usando agora um tom mais informal com o cantor. "Miguel não para de falar sobre esse almoço desde que você ligou." A casa estava impecavelmente arrumada e um aroma delicioso vinha da cozinha. No tapete da sala, Sofia e Samuel, agora engatinhando e tentando dar os primeiros passos, brincavam cercados por almofadas. Os bebês, saudáveis e sorridentes, eram muito diferentes daqueles pequenos frágeis que Leonardo conhecera meses atrás. "Tio Léo!" exclamou Miguel, correndo da cozinha onde ajudava a mãe. O menino também havia mudado. Estava mais alto, com o rosto mais cheio e saudável, e seus olhos brilhavam com uma vivacidade infantil que antes era ofuscada pelas preocupações. Leonardo abraçou o garoto com carinho. "E aí, campeão? Como foi a semana na escola? Tirei 10 na prova de matemática", anunciou Miguel orgulhosamente. "E a professora escolheu minha redação para representar a turma no concurso da escola." "Isso é fantástico." Leonardo bagunçou os cabelos do menino, genuinamente feliz com seu progresso. Desde que a família se mudara, ele havia insistido para que Miguel se concentrasse nos estudos.
chegando a contratar uma professora particular para ajudá-lo a recuperar o conteúdo perdido nos períodos em que faltava às aulas para cuidar dos irmãos. Renata, observando a cena com um sorriso, chamou-os para a mesa. O almoço estava servido: arroz, feijão tropeiro, carne assada e uma salada colorida. Uma refeição simples, mas preparada com capricho. Renata, isso está com um cheiro maravilhoso, elogiou Leonardo, sentando-se à mesa enquanto a mulher acomodava os gêmeos nas cadeirinhas. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente, como a de uma família que se conhece há anos, não apenas há meses. Miguel contava animadamente sobre seus projetos na escola, sobre o time de futebol que começara a frequentar nas tardes de terça e quinta, e sobre como os bebês estavam aprendendo palavras novas a cada dia. Samuel já consegue dizer mama e água, informou o menino, orgulhoso dos irmãos. E Sofia é fascinada por cores. Ela sempre aponta para as coisas coloridas e tenta falar. Leonardo ouvia tudo com genuíno interesse, fazendo perguntas e compartilhando suas próprias histórias. Para quem observasse de fora, seria difícil imaginar que aquelas pessoas não compartilhavam laços de sangue. Tal era a conexão que haviam desenvolvido. Como está o novo trabalho, Renata? Perguntou Leonardo, servindo-se de mais um pouco de feijão. O semblante da mulher se iluminou. 3 meses atrás, com a indicação de Leonardo, ela havia conseguido um emprego como assistente administrativa na produtora que organizava os shows do cantor. O salário era melhor, o horário regular e, o mais importante, tinha direito a benefícios como plano de saúde para ela e as crianças. Está ótimo, respondeu ela. Desta semana, fui elogiada pela organização dos contratos da turnê do Centro-Oeste. E o melhor, consigo chegar em casa todos os dias a tempo de dar banho nos gêmeos e ajudar Miguel com a lição. Era evidente a transformação em Renata. O cansaço crônico havia dado lugar a uma energia renovada. As olheiras profundas desapareceram e ela agora se vestia com mais cuidado. Os cabelos bem cortados, emoldurando um rosto que sorria com mais frequência. Falando em turnê, disse Leonardo, após terminarem a sobremesa de pudim caseiro. Tenho uma surpresa para vocês. Miguel arregalou os olhos, a expectativa estampada em seu rosto. Leonardo pegou o violão que trouxera e um envelope que estava em sua mochila. Primeiro, Miguel, lembra daquela música que você estava tentando aprender? O menino assentiu entusiasticamente. Nas últimas semanas, Leonardo havia começado a ensiná-lo a tocar violão, descobrindo que o garoto tinha um talento natural para a música. Vamos mostrar para sua mãe o quanto você evoluiu. Leonardo começou a dedilhar o violão, tocando os primeiros acordes de Pense em Mim, um dos maiores sucessos da dupla que formara com o irmão Leandro. Miguel acompanhou, cantando com uma voz ainda infantil, mas afinada e cheia de sentimento. Renata observava emocionada, enquanto os gêmeos batiam palmas, encantados com a música. Quando terminaram, Leonardo entregou o envelope a Renata. Abra, incentivou com um sorriso misterioso. Dentro, havia 4 passagens aéreas para o Rio de Janeiro e reservas em um hotel na praia de Copacabana. O que é isso? Perguntou Renata, confusa. Meu próximo show será no Rio, no Maracanãzinho, daqui a 2 semanas. Quero que vocês venham comigo. Será o primeiro show da turnê e pensei que Miguel gostaria de ver como funciona tudo nos bastidores. O menino mal conseguia conter a excitação. Sério, tio Léo? Vamos viajar de avião? Nunca andei de avião. Renata, no entanto, parecia hesitante. Leonardo, é muito gentil, mas é muito caro. E os bebês? Já está tudo organizado, garantiu ele. O hotel tem serviço de babá para quando formos ao show. E não se preocupe com os custos. Considere um presente pelo aniversário de Miguel que vem chegando. Após alguma resistência inicial, Renata finalmente aceitou, reconhecendo o quanto a viagem significaria para o filho. Miguel correu para seu quarto.
voltando com um caderno onde começou a anotar tudo o que queria ver no Rio de Janeiro, desde o Cristo Redentor até o Pão de Açúcar. Enquanto o menino se entretinha com seus planos, Leonardo e Renata foram para a varanda, levando os gêmeos que agora brincavam no cercadinho instalado ali. Nunca vou conseguir agradecer o suficiente por tudo o que fez por nós, disse Renata, sua voz carregada de emoção sincera. Leonardo balançou a cabeça. Sabe, Renata, no início pensei que estava ajudando vocês, mas com o tempo percebi que vocês me deram muito mais do que eu ofereci. Ele fez uma pausa, observando Sofia, que tentava empilhar blocos coloridos. Sempre tive uma vida cheia, shows, fãs, viagens, mas às vezes me sentia vazio por dentro, principalmente depois que meu irmão partiu. Encontrar vocês naquela noite me reconectou com algo importante que eu estava perdendo de vista. O quê? Perguntou Renata, curiosa. O valor das coisas simples, a beleza de um almoço em família, a alegria de ver uma criança aprendendo algo novo. Leonardo sorriu, pegando Samuel no colo, quando o bebê estendeu os bracinhos para ele. Vocês me lembraram do que realmente importa na vida. O sol da tarde iluminava o quintal, criando sombras dançantes através das folhas da mangueira que Miguel havia plantado meses atrás. No gramado, algumas flores começavam a desabrochar. Assim como a vida daquela família que, contra todas as probabilidades, encontrara um novo começo. Tio Léo, chamou Miguel da sala. E vem ver o que eu escrevi sobre a viagem. Leonardo trocou um olhar cúmplice com Renata antes de atender ao chamado do menino. Ambos sabiam que o que havia começado como um encontro casual numa noite em Goiânia havia se transformado em algo muito mais profundo e significativo. Mais tarde, quando o sol começava a se pôr, Leonardo se preparou para partir. Tinha um compromisso em Brasília no dia seguinte e precisava voltar para sua fazenda para organizar a viagem. Na porta, Miguel o abraçou com força. Obrigado por tudo, tio Léo, disse o menino. Quando crescer, quero ser igual a você. Leonardo se agachou, ficando na altura dos olhos do garoto. Miguel, você já é alguém extraordinário. Nunca se esqueça disso. Sua força, sua responsabilidade com os irmãos, seu amor pela sua mãe. Isso faz de você uma pessoa especial. Miguel sorriu, os olhos brilhando com admiração. Mesmo assim, vou praticar muito violão. Quem sabe um dia a gente não faz uma dupla sertaneja? Leonardo riu, bagunçando os cabelos do menino mais uma vez. Quem sabe, Leonardo e Miguel têm um bom som. Renata, que observava a cena com os gêmeos no colo, aproximou-se para se despedir. Até semana que vem, então? Até semana que vem, confirmou Leonardo. E depois, o rio nos espera. Enquanto dirigia de volta para sua fazenda, Leonardo refletia sobre as reviravoltas que a vida dava. 6 meses atrás, uma decisão impulsiva de mudar seu caminho habitual o levara a encontrar uma família que transformaria sua vida tanto quanto ele transformara a deles. Lembrou-se da imagem que nunca esqueceria. Miguel dormindo no banco da praça, lutando contra o cansaço enquanto segurava os irmãos bebês, protegendo-os como podia. Aquela cena havia partido seu coração, mas também o recompusera de uma maneira que ele não imaginava ser possível. Leonardo sorriu, observando o céu estrelado de Goiás através do para-brisa. A música sempre fora sua paixão, seu ganha-pão, seu legado. Mas agora ele entendia que seu maior sucesso não estava nos palcos ou nas paradas de sucesso. Estava na diferença que conseguira fazer na vida daquela família e, por extensão, em sua própria vida. O rádio tocava baixinho uma de suas canções antigas, falando sobre encontros e despedidas, sobre caminhos que se cruzam e destinos que se entrelaçam. Ele aumentou o volume, cantarolando junto, com o coração leve e a certeza de que algumas vezes, quando menos esperamos, a vida nos presenteia com encontros que mudam tudo. Na próxima semana, ele os levaria para conhecer o Rio de Janeiro. No mês seguinte,
Estava planejando ajudar Renata a iniciar um curso superior, algo que ela sempre sonhara. E no próximo semestre já estava articulando para que Miguel ingressasse em uma escola de música, onde poderia desenvolver seu talento natural. Pequenos e grandes gestos que juntos teciam uma nova história. Uma história de superação, de esperança e de laços que, mesmo não sendo de sangue, transformavam vidas e corações para sempre.